Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos conversar sobre as posições relativas de duas retas no espaço. Quando a gente vai analisar essas posições, nós temos duas situações diferentes que são: eu posso ter retas coplanares ou posso ter retas não coplanares. Falando então inicialmente das retas coplanares, o que acontece? Elas são coplanares quando existe um plano que as contém ao mesmo tempo. Isso quer dizer que duas ou mais retas coplanares, elas sempre pertencerão a um mesmo plano. Então veja, dentro dessa condição eu tenho as retas paralelas distintas. O que isso quer dizer? Quer dizer que são duas retas onde elas não se encontram. Então aqui, de acordo com o desenho, reparem que eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Ora, se elas são paralelas e elas não vão se encontrar, automaticamente a interseção entre elas é igual ao conjunto vazio. Vamos perceber aqui o que é interseção. Interseção é se eu tenho algum ou alguns elementos em comum em relação a essas duas retas. Nesse caso, logicamente, por se tratarem de retas paralelas, não existe essa interseção. Por esse motivo, ele é considerado como sendo o conjunto vazio. Uma outra classificação dentro das retas coplanares são as paralelas coincidentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as duas retas estão uma em cima da outra, ou na mesma posição. Quando as retas paralelas são coincidentes, automaticamente todos os pontos de uma reta são exatamente iguais aos pontos da outra reta. Logo então, se uma reta é formada por pontos infinitos, ou uma quantidade infinita de pontos, na verdade, a outra reta também terá a mesma quantidade infinita de pontos. Então nós temos que a reta R é semelhante à reta S. Por esse motivo que pelo desenho você vê apenas uma reta. Por quê? Porque está uma em cima da outra. E além disso, o conjunto de interseção entre as duas retas é o infinito, pois toda reta ela é infinita, ou no caso, ela contém infinitos pontos, tá bom? Então, por esse motivo, a interseção entre elas duas é igual ao conjunto infinito. Perfeito. Uma outra classificação das retas coplanares é justamente as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se encontram em apenas um ponto. E elas só podem se encontrar em um ponto. Duas retas quaisquer só podem se encontrar em um ponto. Até porque, se caso elas se encontrarem em mais de um ponto, isso quer dizer que uma delas é uma curva. E aí não vale em relação aqui ao nosso assunto, tá bom? Então, as retas concorrentes eu tenho aqui no desenho a reta R e a reta S, onde elas estão se encontrando aqui no ponto P. E é justamente esse ponto P que é a interseção entre essas duas retas. Então, a interseção entre a reta R e a reta S, quando elas são concorrentes, equivale a esse ponto P. Tá bom? Uma outra classificação também dessas posições de duas retas no espaço são quando nós temos retas não coplanares. Ou seja, no caso aqui, não existe plano que as contém ao mesmo tempo. E além disso, as retas não coplanares também podem ser chamadas de retas reversas. Então, de repente, é quando elas não pertencem ao mesmo plano. Você pode pegar o seguinte exemplo. Tu tem aqui duas paredes, ou no caso, eu tenho essa parede aqui atrás de mim, onde está a lousa, e eu tenho o chão onde eu estou em pé em cima dele. Se eu traçar uma reta por essa lousa e uma reta aqui no chão, elas são retas reversas, porque elas não pertencem ao mesmo plano. Diferentemente, logicamente, quando eu tenho essas retas aqui na lousa que eu coloquei coplanares. Aqui nesse caso, reparem que as duas retas, ou se eu tivesse mais retas também, elas pertencem a um mesmo plano. Então, podemos analisar da seguinte maneira. Essas duas retas, reversas ou não coplanares, elas podem ser oblíquas, quando uma delas está mais caída um pouco, tem uma certa angulação em relação ao plano. Ou elas podem ser ortogonais. O que são retas ortogonais? São retas que elas formam um ângulo de 90 graus em relação ao plano.
E o que é um ângulo de 90 graus? Imagina a letra L. Se eu tenho a letra L, esse ângulo aqui entre as duas pernas que compõem a letra L formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, as retas ortogonais, obrigatoriamente, elas têm que formar 90 graus com o plano. E as retas oblíquas não têm essa obrigação. Então, em relação a esses dois casos, quando nós temos retas oblíquas ou retas ortogonais, a interseção entre elas é o conjunto vazio, pois, justamente, elas não têm ponto de encontro, até porque também elas formam, aliás, elas participam de planos diferentes. Uma ideia muito legal para você perceber onde a gente pode aplicar todo esse conhecimento de duas retas em um plano é quando um engenheiro de trânsito, por exemplo, ele vai construir ou vai pensar sobre a pavimentação de ruas. Ou, de repente, ele tem um terreno e ele quer fazer naquele terreno grande, enorme e tudo mais, ele quer colocar duas ou mais ruas e fazer uma estrada. Então, ele tem que ter essa noção, se a estrada ela vai ser paralela distinta, paralelas coincidentes, que é quando você tem uma rua e um viaduto que passa por cima dela, ou paralelas concorrentes, são as ruas que se cruzam. Ou ainda também, dependendo de estradas diferentes, ele tem que pensar a maneira de onde o carro, de como o carro, na verdade, ele vai se movimentar sobre elas. Então, essa foi a nossa aula onde nós trabalhamos as posições relativas de duas retas no plano, onde nós vimos que existem retas coplanares, e eu te citei aqui os exemplos sobre elas, e nós temos também retas não coplanares ou reversas, onde nós analisamos outros dois exemplos também em relação a elas. Fique então à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!